Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta terça-feira, dia 27 de março. Começando aqui pela CCRO3, a ação que nós havíamos comprado ela aí no fechamento do dia 21/3, 14,90. E com o objetivo em 15,36, o stop estava um pouco mais abaixo, aqui na faixa dos R$ 14,44. A ação atingiu o nosso objetivo e com isso realização de lucro no papel. A ação continua em tendência de alta de curto prazo, médio prazo, mas a partir de agora vamos aguardar um novo movimento de correção para avaliarmos a possibilidade de uma nova entrada. Próximo ativo, depois desse ativo não dá muito destaque o pregão de hoje em relação à compra, nada para a ponta compradora. Após o fechamento desse pregão, ontem a gente chegou a passar a compra em ODPV3, também compra na GET4, mas para esse pregão nenhuma ação para comprar após o fechamento de hoje, ou mesmo na superação da máxima, de alguma máxima no candle de amanhã, ou no pregão de amanhã, pregão do dia 28. OGXP3, destaque aqui bem negativo, 3 candles de forte queda após sair ali de um suporte, muitos aí podem chamar isso aqui facilmente de um ombro, cabeça, ombro. A ação confirmou nesse candle a projeção de queda desse ombro, cabeça, ombro. Joga o ativo aí por volta um pouco abaixo dos R$15. Então ela pode vir a testar em um suporte importante, que é um topo no semanal. A gente pode ver o gráfico semanal aqui, a gente tem um topo ali na faixa dos 15,10. Uma região de antiga resistência que pode funcionar como suporte. Como ela já vem com um movimento até esticado aqui no gráfico 60 minutos, o que pode ser feito? Só que é uma operação, já alertando, é uma operação contra a tendência, é uma operação com risco um pouco maior. Ao atingir os R$15,10, ao atingir essa região de 15,10, a partir desse momento, se bater lá no 15,10, começa a monitorar o gráfico 60 minutos para uma compra assim que houver uma superação da máxima do candle responsável pela mínima. A compra seria executada na superação da máxima do candle responsável pela mínima e o stop ficaria na mínima do movimento de queda. Pegaria o tamanho do stop, projetaria acima do preço de compra para ter o objetivo da operação. Seria interessante que o objetivo da operação não ultrapassasse a média móvel exponencial de 13 períodos, no momento em 15,78. Então essa seria a estratégia aí para uma OGXP3. Somente depois que ela bater na 15,10 para baixo. Gol4, outra ação também que vinha com a queda acentuada, gerou um candle chamado de perfuração nesse pregão, alta de 2,58%, e abre a possibilidade ainda de ter um repique ali em busca dessas duas médias aqui na faixa dos 13,69 até a faixa dos 13,89. Essa seria uma faixa mais forte de resistência para essa ação, que foi um suporte que ela perdeu. É um ativo em tendência de baixa. Pelo G60, ela conseguiu fechar aqui acima da média, fez nova máxima, ficou ali, perdeu até um pouco de força na última hora de pregão. Se abrir amanhã caindo e gerar um fundo fechando acima da média, seria a possibilidade de entrada, com um stop abaixo da mínima desse fundo e projetando o risco da operação para cima. Essa seria a chance de entrada nesse ativo. Se abrir subindo, aí teria que arriscar bem mais. As duas operações, a primeira entrada que eu passei já é uma entrada arriscada porque a gente está falando de uma operação contra a tendência de um ativo. Então, uma operação de um risco maior, visto que a gente está buscando ainda ações que estão em tendência de alta. Então, a gente tem aqui a possibilidade também de pensar em compra na superação da máxima de hoje, stop aqui embaixo, projetando o risco da operação para cima, ficaria uma operação bem mais apertada, objetivo ali por volta dos 13,85, a média está em 13,85, então seria uma operação bem mais apertada, mais complicada de ser feita, mas é um ativo que tem uma chance de repique de alta. Agora eu vou falar de ativos que vão gerando sinais de baixa. TNLP4, primeiro é um sinal de baixa de uma ação que está em tendência de alta no curto prazo. Deu uma bela esticada, se aproximou ali de uma zona de resistência, de antigo suporte, resistência 22,57. Para trás ainda tem uma região aqui mais complicada de fundos anteriores, isso é um gráfico semanal. Ela montou um forte topo nesse pregão, com bom espaço para a média móvel de 13 períodos, que está em R$ 20,36. Ela vai voltar a ficar interessante para pensar em compra nessa faixa dos 20,36. Então tem uma sinalização ruim para quem estava comprado ainda no ativo,
com possibilidade de voltar para a região dos 20,36 a R$20, onde volto a ficar atento para uma possível entrada após alguma sinalização de subida. BTOW3 já vinha ruim, só piorou, perdeu a mínima histórica, 8,72, fechou abaixo de 8,72, ao oscilar abaixo de 8,50, amplia a chance de queda, suporte mesmo agora, como não tem nada pela frente histórico, só número redondo, R$8. Então o ativo ainda continua ruim, afastado em relação, não tocou na média móvel de 13 períodos, pode, depois de uma esticada aqui para baixo, voltar a testar esses 8,72 facilmente como antigo suporte como resistência e até mesmo testar de vez essa média móvel exponencial de 13 períodos. Mas para quem não gosta de acionar stop, lembrando aqui de uma operação que a gente fez, que acionou stop lá em 10,85, ao oscilar abaixo de 10,86, não acionou stop, já está em 8,60. Parece pouco, mas botando a calculadora, temos aqui 20% de queda. Então, eu prefiro acionar sempre stop quando ele é acionado. Quando chega no ponto de stop, sigo o que foi estabelecido antes da entrada, o planejamento estabelecido antes da entrada na ação. GFSA3 não está perdendo mínima histórica, mas está também ruim. A mínima da semana anterior, 4,74. Mínima dessa semana, 4,74. Então, essa ação perdendo a mínima de hoje, logicamente da semana anterior, já fechou abaixo do fundo aqui em 4,76, amplia também a chance de queda. O próximo suporte mais importante ficaria em torno de 4,53. É outra ação com a configuração gráfica ruim para a ponta compradora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.